Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E mais um Fala Carlão, direto aqui do estande do Bradesco, aqui na Agro Brasília 2022. Aqui do meu lado, ó, essa moça já conversou comigo algumas vezes. Essa eu acho que vai ser a terceira vez que eu falo com ela. Eu estou falando da Luciana Azevedo Paiva. Ela é gerente regional aqui do Bradesco Prime e vai bater um papo aqui conosco agora. Você tá boa, querida? Eu tô bem, Carlão. E você? É uma honra estar aqui. A honra é minha, viu? Aqui, ó, deixa eu te falar, vamos esquecer esse negócio de gerente regional do Bradesco Prime. Vamos falar um pouco de vida, porque eu quero saber o seguinte, como é que é a sua origem? Você nasceu na roça, você nasceu no meio da roça, nasceu na cidade, como é que tudo começou na sua vida? Carlão, eu sou mineira do sul de Minas. Não é à toa que eu amo o agronegócio. Eu nasci lá em meio ao café, aquela bacia leiteira que é sensacional. E assim, daí vim do interior, vim da roça. E vim galgando algumas regiões do Brasil que estão me enriquecendo ainda mais com essa visão do quanto o agronegócio representa para o Brasil e para o mundo. Sou do sul de Minas. Show de bola. Escuta, do sul de Minas, o que você estudou? Como é que você veio? Como é que você chegou no Bradesco? Então, eu sou de São Gonçalo do Sapucaí, lá é a terra do queijo faixa azul, é o único lugar que faz o queijo faixa azul. E eu sou formada em comunicação social, sou jornalista, fiz todas as minhas pós-graduações na área financeira e agora minha última pós-graduação foi no agronegócio. Então, assim, o meu foco é entender o todo. O cliente, as pessoas. Eu ainda vou fazer psicologia, que eu acho que é a cereja do bolo. Olha, eu tenho dito isso, eu já parei de estudar faz muito tempo, assim, parei de estudar do ponto de vista formal, né? Porque a gente estuda todo dia a gente está aprendendo. Mas do ponto de vista formal, eu sempre brinco o seguinte, que se tem uma coisa que tem utilidade muito grande é psicologia, né? Eu concordo com você. Na verdade, hoje a gente busca entender as pessoas. Os nossos grandes desafios, na minha opinião, é comunicação, é administração de tempo e de entender o outro. Então, você tem o cliente, que a gente precisa sempre buscar fazer o melhor para ele, sem deixar de olhar o lado do banco. A gente aqui do Prime e o Bradesco como um todo faz consultoria. É isso que a gente evolui. E eu falo que a psicologia é a cereja do bolo, porque quando a gente tem o lado emocional equilibrado, tudo caminha melhor. Você sabe que eu fiz uma transformação nos últimos anos da minha vida e tenho estudado muito uma coisa que eu acho que é chamada autoconhecimento, que é tudo por aí. Eu falo assim, a gente estudar autoconhecimento ajuda uma barbaridade a gente entender o outro, né? É a sutileza, né? Eu tenho lido muito sobre neurociência, que eu acho que tudo vai se complementando. É o comportamento das pessoas. Empatia é muito mais do que só a palavra, né? E isso está ligado a negócios, ao nosso dia a dia no banco, na vida. Porque quando eu entendo o outro e faço o melhor, baseado no que eu me colocaria no lugar, não tem erro. Acho que a gente muda de patamar, né? Agora, você, jornalista, eu também, ó, tá vendo aqui, olha só que interessante, jornalista. Aliás, eu quero mandar um abraço, sabe para quem? Pro Rui Pereira Rosa, nosso querido Rui. Ô Rui, olha só, achei outra jornalista aqui, porque o Rui é jornalista também. Eu não sabia disso, que legal. O Rui é jornalista Eu sou formada em comunicação social, lá no sul de Minas, Pois é. com habilitação em jornalismo. Pois é, e eu também fiz jornalismo, então, quando é que você decidiu falar assim, o meu negócio é área financeira, e como é que foi essa decisão? Na verdade, a decisão ela veio comigo, porque eu já era bancária. Eu faço estágio desde os 15 anos de idade em banco. E a partir daí é que eu entrei na faculdade. Então, eu passei por jornalismo, talvez pensando em uma mudança, mas eu não consegui deixar a carreira bancária. Isso aqui é uma cachaça, que nem fala lá no sul de Minas, é uma paixão. Eu gosto de gente, eu gosto de fazer negócio e o agro também mora no meu coração, então é um pouco de tudo. E esse negócio de fazer negócio, aí você veio para uma praia que eu gosto de falar sempre, e eu sempre digo, tá? Eu sou de vez em quando convidado para fazer umas palestras. Eu sempre falo o seguinte, que pior lugar para você enxergar o que está rolando no mercado é ficar dentro do seu escritório, Agora, pertinho dos clientes é onde tudo acontece, né?
Ô, Carlão, tem que me amarrar na mesa para eu ficar dentro do escritório. É um desafio, porque na evolução da carreira você vai ter nos dois momentos, né? Momento de análise, de planejamento, mas essa execução, tá perto do cliente. Aqui, a feira, a AgroBrasília, é uma grande oportunidade. Na verdade, é uma incubadora, eu digo, para clientes que vêm aqui e se atualizam, para os nossos funcionários que estão aqui fazendo treinamentos que eles nunca fariam em outro lugar. Eu falo, fico de olho, olha a negociação, olha como o outro entra. Isso tudo faz total diferença. A gente tem que estar onde as coisas acontecem. A percepção muda totalmente, né? Tem uma música que diz assim, que todo artista tem de ir aonde o povo está. Isso aí. Matou, é isso. Escuta, vamos falar um pouquinho mais da sua carreira dentro do banco. Me fala por onde você passou, me fala um pouquinho mais detalhado aí dessa sua experiência. Vamos lá, eu tenho 33 anos de mercado financeiro, eu fui estagiária da Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal, né? Depois eu trabalhei 5 anos no Banco Nacional, era o banco do Ayrton Senna, né? E lá foi uma escola. Depois eu fui contratada pelo Banco Bandeirantes, quando começaram a vir os bancos estrangeiros para o Brasil. Fiquei lá 5 anos, trabalhando só com uma carteira médica, de médicos. E depois trabalhei 13 anos no Banco Santander. E aí eu tive que pedir demissão por questões de saúde de um filho e vim trabalhar no HSBC, que hoje foi adquirido, né, pelo Bradesco, que estou aqui no Bradesco Prime. O que eu falo de toda essa passagem é que me enriqueceu muito. Eu tenho vários pontos de vista. Eu acho que para ter qualquer opinião, você tem que ter uma referência. Então, para mim, foi muito rico. Me sinto privilegiada de ter passado. E vem cá, você que tem essa visão de ter passado, vem mais para cá um pouquinho, que aí a gente fica melhor. E o frio que tá aqui. Gente do céu. Que não faz frio da tarde. Diga lá. Deixa eu te falar, como é que você que tem essa visão aí de passar por várias instituições, como é que o Bradesco te acolheu? Olha, o Bradesco é como se fosse uma roupa que foi feita sob medida. Quando eu cheguei, eu gosto muito de gente, eu sou falante, falaram assim, você vai se dar muito bem aqui. Porque aqui as pessoas gostam de proximidade. Então, o que eu digo é que eu fui acolhida do presidente ao caixa de uma agência de uma forma tão acolhedora que como se eu nunca tivesse feito parte de outro lugar. E eu não estou falando que eu estou aqui falando com você, não, é porque combina. Então, o Bradesco hoje, para mim, é um banco de oportunidade, né? O desenho de carreira faz com que a gente possa fazer sempre o nosso melhor e vai ter alguém olhando. E o Prime veio acrescentar ainda mais essa questão do nível de exigência, do potencial que a gente tem nesse nosso Brasil. Vê essa região aqui. Hoje eu atendo Goiânia, Brasília, Anápolis. É um exemplo. A cada dia, um aprendizado. E como é que faz? Porque a gente sabe, o mercado conhece, chama inclusive o Bradesco de bancão, né? Como é que a gente transforma essa história da imagem do bancão, como é que vira o meu banco? Como é que você consegue fazer isso com seus clientes? Como é que é esse exercício? Isso é uma construção. Eu costumo dizer que confiança a gente não compra, a gente conquista. E são em pequenas ações, é num contato, é numa proximidade. A gente tem construído isso com as pessoas, até porque tem muita gente nova, né, começando a carreira, estimulando isso. Aquilo que você falou agora há pouco, estar perto do cliente, conversar, explicar. Olho no olho, às vezes, é um bancaço digital, mas também dá para fazer olho no olho no celular. E com isso, Carlão, a gente construi confiança. Ninguém te tira, não rouba. Você vai ser cliente até o final daquele que olhou no olho e te falou, isso pode, isso não pode. Papo reto. Papo reto, é isso. Escuta, falando em papo reto agora e aproveitando você aqui com essa sua, como você mesmo falou aí, falante, você não é só falante, você é articulado, inteligente, e eu queria aproveitar um pouco mais disso para incluir um tema aqui na nossa conversa, que é o tema da mulher, né? A mulher cada vez mais presente, cada vez ganhando o espaço que é dela, né? O espaço, vamos dizer assim, os 50% aí que deveriam ser delas por direito. Como é que foi, na sua experiência, o fato de ser mulher? Te ajudou aonde?
não te ajudou em algumas coisas? Você teve em algum momento, sofreu algum tipo de preconceito? Queria que você falasse sobre isso. Sim, na verdade tem um pouquinho de tudo. Preconceito sim, e hoje em dia eu fiz uma mentoria recente com uma menina no Rio, de um programa do Bradesco, da Unibrad, e a gente percebe que você pensa que mudou, mas na verdade ainda tem muito que acontece por aí nesse Brasilzão afora. Mas sim, um pouco de preconceito e a gente precisa estar muito bem orientada, ter muita presença de espírito, né? Eu volto naquela questão do aqui e do agora. Dificuldades, muitas, principalmente em relação àquilo que você abre mão, né? Eu tenho 2 filhos, na verdade 4. Eu tenho 2 filhos meus, 4, outros 2 que o mundo me deu, então eu tenho 4 filhos. E os meus que eu podia conviver quando eram novos, muito eu deixei, né? Se tivesse uma coisa que você falasse assim na vida, que você tivesse que refazer, que você tivesse um arrependimento, é disso, de estar mais próxima dos meus filhos, né? Mas eu sempre fiz o meu melhor, eu falo isso para eles, isso não é desculpa, porque a gente trabalha por prazer e por necessidade. Então, este é um preço alto. Agora, olhando todo o lado bom, maravilhoso, eu acho que a mulher vem crescendo muito no mercado de trabalho, vem sendo muito mais respeitada. O ano passado eu participei de um programa da Unibrad de mentoria feminina, o banco tem olhado muito isso e a gente vê as outras empresas, o quanto isso está evoluindo. Ainda é muito pouco, perto do que poderia ser, mas eu vejo um bom caminho, eu vejo luz pela frente. Você sabe que é engraçado, as coisas não acontecem muito por acaso, né? Hoje mesmo eu recebi uma propaganda no meu celular da Unibrad. É a primeira vez que eu tomei contato com essa palavra Unibrad. Então, aproveitando, eu queria que você até falasse um pouquinho mais sobre isso, porque é uma iniciativa louvável. A gente, inclusive, falou muito semana passada, eu estava lá em Tocantins, falando muito sobre a Fundação Bradesco. Sim. Então, eu queria que você... Esse tema, acho que é um tema caríssimo ao Bradesco, né? Maravilhoso. Eu falo assim que é um equilíbrio. Unibrad e Fundação Bradesco são 2 pérolas, 2 joias do banco, dentre outras muitas. A Unibrad é uma universidade corporativa. Ela forma internamente as pessoas, ela tem cursos de primeira gestão para o gerente, que foi promovido a gerente geral, para não deixar essa pessoa exposta, porque uma coisa é a vida como ela é, outra coisa é a prática. Ela tem, inclusive, interações com os clientes, com a comunidade, vários cursos. Você entrar lá na intranet do banco, Bradesco, você vai ver lá que tem cursos que você, cliente ou não cliente, pode fazer. Porque, na verdade, sem educação a gente não é nada. Né? Se a gente não mudar isso, a gente não muda o mundo. E o outro lado, a Fundação Bradesco, que constrói, desde lá das regiões mais, né, carentes do Brasil, uma história lindíssima, de qualidade, dentre os quais eu tenho a honra de trabalhar com vários funcionários que foram alunos da Fundação Bradesco. E, assim, eu carimbo. É top. É acima da média, só Olha, gente boa. Quem acompanhou aí o nosso trabalho na semana passada, a gente estava lá em Tocantins, fazendo a cobertura de uma feira lá, e a gente teve a oportunidade de conhecer o trabalho da Fundação Bradesco, que conhecemos, fizemos uma entrevista com ex-alunos da Fundação e que estão hoje trabalhando na Macamp, que é um cliente, é um parceiro aqui de negócio do Bradesco. E assim, o Zé Augusto, lá que é o presidente da Macamp, falando... Zé, um abraço, eu conheço o Zé. Um orgulho, e ele está aqui, inclusive, na feira, manda um abraço para ele. Um abraço, Zé Augusto, parabéns pelo trabalho aí. Eu vou passar lá no estande para te dar um abraço. Olha, mas que trabalho maravilhoso, hein? Lindíssimo. Olha, eu falo assim, a gente se emocionou. E eu contei lá, e vou repetir aqui rapidamente para vocês, que a minha mãe falava assim, eu não estudei, minha mãe só estudou até o 3º ano da escola. Mas ela falava assim, meus filhos todos vão estudar. Ela falava, até os 18 anos eles têm que estudar. Era esse o carimbo dela, viu? E eu me emociono toda vez que falo sobre isso. E esse é o coração de mãe. E agora, nesse momento, eu estou emocionada, porque essa frase que eu disse do tempo que eu deixei de dar aos meus filhos tem um propósito. Talvez oferecer outra coisa, o melhor na educação, em algumas outras coisas, e que a vida cuide, né, de amparar isso tudo, porque educação muda o mundo. Educação é transformadora, é disruptiva, né? É isso aí. E se a gente seguir assim, tenha certeza, cada um fazendo um pouquinho, a cada dia a gente vai ter situações melhores. É melhor do que ficar reclamando. E se você tivesse que resumir, assim, numa frase, o seu trabalho aqui, qual que é a sua, vamos dizer assim, o cerne do seu dia a dia, o que tem sido? Ser feliz e dar resultado. Maravilha.
Obrigado, viu? Prazerzaço, obrigada. Prazer enorme. Você, Honra. olha que entrevista maravilhosa. Essa moça é top de linha, viu? Obrigado, Obrigada viu, a querida? você, sempre na prateleira de cima do Sempre agronegócio. na prateleira. Eu falei aqui com a Luciana Azevedo Paiva, ela é gerente regional aqui do Bradesco Prime. E vocês viram, né, gente? É gente que faz tudo. É por isso que o Bradesco Prime é o que é, por causa de gente como a Luciana. Obrigado, viu, querida? Obrigada, é um prazer. Cada vez que quiser, estamos aí, tá bom? Maravilha. Gente do céu, forte abraço para todos vocês. Continuem ligados aqui na nossa cobertura total da participação do Bradesco Agro Brasília 2022. A gente volta daqui a pouquinho. Valeu, gente. Fui!